Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos hoje fechando, a meditação nas referências de 1 Coríntios, capítulo 1, tá certo? Nós encerramos ontem, ou esbarramos ontem no versículo de número 17, E vamos fazer hoje a sequência, vamos finalizar do versículo 18 em diante até o fechamento, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero reforçar com os irmãos, o motivo do qual eu estou usando essa máscara, porque alguns irmãos estranham e querem saber qual é o motivo, Então eu disse, é porque eu estou fazendo um procedimento dentário, para simples correções, e é por poucos dias ainda mais que eu vou estar usando a máscara, tá bom, irmão? Mas não se preocupa não, que está tudo bem, graças a Deus. É apenas uma correção que eu estou fazendo, correção dentária, tá bom, irmãos, tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então vamos já, à meditação da Santa Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até fechar a última versículo da referência, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E diz o seguinte, o título da mensagem é Prefácio, Saudações e Ação de Graças. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia, Pai. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, nós vamos dar continuidade nessa meditação já aqui de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1, né? Nas referências a partir do versículo 18, porque nós paramos ontem, nós meditamos ontem nas referências até ao versículo de número 17, né? E a partir do 18 diz o seguinte, está escrito o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que querem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos repetir, irmãos? Isso aqui é doce igual mel, esta palavra, esse versículo aqui, 18, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, com Deus não existe sabedoria de palavras. Com Deus não existe sabedoria e inteligência de palavras. Somente a sabedoria que provém de Deus. Somente a inteligência que provém de Deus. Para Deus, o resto é loucura, é delírio, é desvarios, né? E aqui a palavra, a referência explica, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Entendeu, irmãos? Porque a mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também
o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Ver o estudo O Reino de Deus, página 1412. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 20, a sabedoria deste mundo. Né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Onde, porventura, não tornou Deus a loucura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É porque os escribas e os fariseus, irmãos, né? Os escribas, os fariseus, os saduceus, eles eram tudo doutores da lei. Eles sabiam tudo de sabedoria humana, né? Eles eram mestres para levar a palavra de Deus, para pregar para todo mundo, né? Para todo o povo. Eles fizeram isto desde 1445 anos antes de Cristo, até chegar a Cristo, né? E não conseguia salvar ninguém, porque era sabedoria humana. Embora eles pregassem a santa palavra de Deus, né? Mas sem nenhuma sabedoria divina, né? E aí é impossível. Por isso que Deus fala, a mensagem da cruz, a sabedoria deste mundo é uma sabedoria. A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Ver o estudo, O Reino de Deus, página 1412. A sabedoria deste mundo, né? Verso 20, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Porque eles fizeram isso o tempo todo com Jesus. Partiram para cima de forma agressiva, o tempo todo, todos os dias, em todo momento, todo lugar que eles estavam, onde Jesus estava, eles chegavam e fechavam o cerco desta forma, né? Sabedoria humana, inteligência humana e inquisição, o tempo todo espreitando Jesus, né? E a palavra pergunta, onde está? Né? Onde estão? Né? Aleluia, Pai. Né? Aleluia, Pai. A sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo, a referência explica. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus, que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema, e que se recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. É fácil e simples de checar isso, irmão, de confirmar, de ver o que eu estou falando aqui. Vocês podem ver que toda grande reunião de homens importantes, né, é uns bajulando os outros. Né? Eles nem sequer mencionam o nome de Deus. Deus não está no discurso deles. Fazem discursos extensos, né? Cada um com palavra de sabedoria humana mais bonita que o outro, cada um com mais conhecimento que o outro, mas tudo sabedoria humana, conhecimento humano, né? E um glorificando o outro, louvando o outro o tempo todo. Deus não entra nos projetos que eles preparam, as coisas que eles fazem, né? É claro que existe exceção, é claro que existe, né? Não é generalizado, mas na maioria é exatamente assim, né? A maioria é exatamente assim, né? A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus, que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema e que se recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo, né? Eles fazem um dos outros
né, autoridade suprema, sendo que eles não sabem, ou se sabe não lembram, ou se lembram não menciona, né, que a maior autoridade que existe é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, né? O próprio Deus escreveu, está escrito no Salmo 82, o Senhor está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Aleluia, Pai. O Senhor está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. É Ele quem manda, né? O homem faz projetos, mas é Deus quem realiza. Se o homem não envolver Deus nos seus projetos, os seus projetos não vai avante, não vai para frente. É igualzinho colocar dinheiro num saco furado. É igualzinho buscar água no balaio, né? Ou na peneira, né? Não vai avante, não vai adiante. Se Deus não estiver no negócio, o negócio não vai para frente. É simples assim, né? Aleluia, Pai. É igualzinho a música daquele cantor, tinha uma dupla famosa uns tempos atrás, né? Que tinha uma música chamada Espinheira, né? E essa música Espinheira falava, né? Entra ano, passa ano, entra fulano, sai ciclano, e a coisa só continua pior, porque não inclui Deus nos seus projetos, porque não inclui Deus nos seus planos, porque não convida Deus para poder elaborar os melhores planos possíveis, não coloca nas mãos de Deus os seus projetos. Por isso é a verdadeira espinheira que essa dupla gravou e falou e está escrito, né? A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus, que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema e que se recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. Essa sabedoria Deus chama de loucura. Aleluia, Pai. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 e 20. Essa sabedoria Deus chama de loucura, porque por ela o homem não conseguiu descobrir verdade, nem conhecer o seu Criador. Né? Você só conhece Deus, você só sabe quem é Deus. Deus só se revela para você se você buscar conhecimento, sabedoria e entendimento na santa palavra de Deus. Aquele que busca, Deus concede, mesmo sendo autoridade. Deus concede. Né? É só pedir e buscar que Deus liberalmente concede. Mas aquele que não busca, para Deus ele é louco. Porque ele não busca, ele não entende. Ele pensa que não precisa, ele pensa que não depende. Né? E aí para Deus não é sabedoria nem inteligência. O homem que pensa assim, o homem que age assim, que ele é independente, que ele não depende de Deus, que ele estudou 10, 15, 20, 30 anos, tem 10, 15 diplomas, fez meia dúzia de faculdades, e que tem conhecimento e sabedoria e entendimento suficiente para não depender de Deus. Esse homem, para Deus, ele é louco, ele não sabe nada. Ele não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, diz Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. A sabedoria, essa sabedoria Deus chama de loucura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 19 e 20. Porque por ela o homem não conseguiu descobrir a verdade, nem conhecer o Criador. Verso 21. O crente deve manifestar desprezo segundo Deus, ante a sabedoria humana e a cosmovisão secular. Ver versos 18 e 31. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 16. Atos, capítulo 17, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 32. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, nota. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 12. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 9. Segundo Pedro,
capítulo 2, versículos 1, 3 e 7. Judas, versos 4 e 19. Ou 4 ao 19. O evangelho, a mensagem da cruz, nunca devem ser acomodados à filosofia, à ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo 6, versículos 14. Versículo 21, pela loucura da pregação. Versículo 21 até ao 27 está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aleluia, Pai. Mas para os que são chamados também, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vou repetir. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Pela loucura da pregação. Não é o método da pregação que é tido como loucura pela sabedoria humana, mas a mensagem do supremo senhorio de Cristo crucificado e ressurreto. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, ou seja, a mensagem da cruz. É ela que é loucura para os gentios, para aqueles que não aceitam a Jesus, para aqueles que não entendem a Jesus, para aqueles que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Para eles, a palavra da cruz é loucura. E o que é a palavra da cruz? É pregar Cristo crucificado. Toda a trajetória de Cristo, desde o seu nascimento até a crucificação, morte e ressurreição. Esta é a palavra da cruz. Para nós, os crentes, os salvos, é palavra de salvação. Mas para o mundo, para os mundanos, para os gentios, para aqueles que não creem, é loucura. Para eles é loucura. Deus escolheu as coisas loucas. Nos versículos 25 e 29, Paulo acentua que os padrões e os valores de Deus são diferentes dos aceitos pelo mundo. E que agora ele está aniquilando os falsos padrões do mundo, bem como sua sabedoria. Aleluia, Pai. Vocês vejam, irmãos, só tem cientista cuidando das pestilências que existem na face da terra. Só tem os homens, as melhores cabeças do mundo cuidando. Essa última doença que veio na terra aí, que eles falam que veio da China, que em 60 dias o mundo inteiro estava acometido dela, essa doença, quando ela chegou, o mundo enlouqueceu. Enlouqueceu, ninguém sabia nada sobre nada. Era tudo colocar em prática
algo para ver se dava certo. Foi assim, ela perdurou durante 2 anos. Fez um arraso na face da terra. E vocês vejam que só tinha especialista cuidando de tudo isso. Foi uma loucura, foi um desespero total. A terra, o mundo entrou em desespero por causa da doença, a coronavírus. Né? O tal do coronavírus ou o Covid-19. Né? O mundo entrou em parafuso, virou uma loucura total. E estava ali as melhores cabeças do mundo, a maior ciência do mundo, buscando solução para um problema que assolou a face da Terra durante 2 anos. Né? Então vocês viram a comprovação do que Deus fala aqui nessa palavra. Né? Pela loucura da pregação, não é o método da pregação que é tido como loucura pela sabedoria humana, mas a mensagem do supremo senhorio de Cristo crucificado e ressurreto. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Né? Deus escolheu os fracos deste mundo para confundir os fortes. Né? Nos versículos 25 e 29, Paulo acentua os padrões e os valores de Deus. São diferentes dos aceitos pelo mundo. E que agora ele está aniquilando os falsos padrões do mundo. Deus está aniquilando os falsos padrões do mundo. Né? Através da crucificação e da ressurreição de Jesus. Versos 18 e 23 de 1 Coríntios. E da escolha de coisas humildes deste mundo. Versos 26 e 27. Deus aniquila as coisas estimadas desta presente era. Deus está atualmente aniquilando a filosofia e a psicologia humanistas, bem como todos os demais sistemas mundanos. Vocês vejam, irmãos, pelos tipos de acontecimentos que acontecem, né? Deus tem a solução para todos os problemas, né? Na pessoa do seu Filho amado, nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Né? Deus tem a solução para todas essas coisas. Né? Aniquilar as coisas que são, através da crucificação e da ressurreição de Jesus, versos 18 e 23. E da escolha de coisas humildes deste mundo, versos 26 e 27. Deus aniquila as coisas estimadas desta presente era. Deus está atualmente aniquilando a filosofia e a psicologia humanistas, bem como a todos os demais sistemas mundanos. Né? E para fechar, irmãos, nós vamos agora fazer do 29, 30 e 31. Né? Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que são para aniquilar as que não são. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você quer vitória, irmãos? Vai gemendo, vai chorando, geme e chora, e espera em Cristo. Peça para Ele, né, que Ele te concede. Né? Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ou todo louvor, toda a honra e toda a glória. Glorie-se no Senhor. Não bata no seu peito e diz eu sou, eu fiz, eu sei, eu faço. Que você não faz coisa nenhuma. Né? Você faz tudo quanto o Senhor permitir e lhe conceder que você faça. Caso contrário, você anda em círculo batendo cabeça, né? Igual a gente vê muita coisa por aí nessa situação. Né? Previsões, revelações, profecias
que não se concretizaram nesse período da pandemia, né? Quantos falsos mestres, quantos falsos profetas, quantas profecias, né? Foram todas e tudo furadas, né? Nada se confirmou. Deus fez da forma que Ele quis fazer. Começou quando Ele quis, acabou quando Ele quis, né? Não acabou, mas pelo menos houve um grande arrefecimento, né? Mas foi no tempo de Deus e não do homem que fez tantas provisões, né? Dos falsos mestres, falsos profetas, né? E nada disso aconteceu da forma que o homem diz, né? Da forma que o homem disse, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Jesus Cristo para nós foi feito, né? Verso 30 está escrito, né? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Né? Vou repetir, né? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e redenção e santificação. Né? Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Né? Aleluia, Pai. É mediante Cristo, em Cristo e com Cristo, que o crente recebe sabedoria da parte de Deus e experimenta a justiça. Confira em Romanos capítulo 4. A santificação, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 15. E a redenção, Romanos capítulo 3, versículo 24. Efésios capítulo 4, versículo 30. Enquanto estivermos ligados com Cristo, Ele é a fonte de todas essas bênçãos. Ver João capítulo 15, versículos 1 e 6. Nota sobre permanecer em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Vou repetir essa última nota aqui. Aleluia, Pai. É mediante Cristo, e em Cristo, e com Cristo. Vocês vejam, irmão, que tudo é Ele, é tudo por Ele e tudo é dele. Essa afirmação aqui do versículo 30, de 1 Coríntios, capítulo 1. É mediante Cristo, em Cristo e com Cristo, que o crente recebe sabedoria da parte de Deus. Experimenta a justiça. Confira em Romanos capítulo 4. A santificação, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 15. E a redenção, Romanos, capítulo 3, versículo 24. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E aqui a nota afirma para nós fechar. Enquanto estivermos ligados com Cristo. Enquanto estivermos ligados com Cristo, Ele é a fonte de todas essas bênçãos. Ver em João, capítulo 15, versículos 1 e 6. Nota sobre permanecer em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado